Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre como deixar o passado para trás, né? Tem muita gente aí que está caminhando aí no presente, mas carregando muita coisa do passado. Tem muita gente aí que está sobrecarregada porque, além dos problemas do dia, fica carregando os problemas do passado. E fica muito difícil de viver. Fica muito sobrecarregado viver com o passado. Nós vamos aprender com Paulo aí, que ele diz uma frase fantástica, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, vamos ver 3 pontos aí para como a gente deixar o passado. Nosso tema hoje é como vencer o passado. Né? Como que a gente faz para vencer o passado? Eu até os 30 anos eu não conhecia Jesus, então meu passado, eu tive um passado assim bem ruim. Eu tive um passado também cheio de traumas, por causa de como fui tratado, né, dentro da família, os relacionamentos. E graças a Deus eu conheci uma pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo, que ele tem o poder de cancelar o passado, preparar o presente e apontar o futuro. E é nisso que nós vamos falar. Então, antes da gente continuar, lembre-se, torna esse canal também seu, só você se inscrever nele. Curte, comenta. Se você já deixou seu passado, comenta aí, deixei meu passado para trás. Ele não tem mais poder sobre mim, né? Ele não te ancora mais. Bota aí, se você... Comenta aí, bota no comentário, para mim saber quem você é. Bota aí, eu já deixei meu passado para trás. Eu já deixei meu passado para trás. Então vamos, sem mais demora, vamos partir hoje para nosso tema, como vencer o passado. Todos nós temos um passado, como eu acabei de falar aí, todos nós temos uma história ruim. Claro, temos muitas histórias boas, mas temos histórias ruins que nos marcaram, né? E alguns ficam marcados para sempre e outros aprendem a superar. É o que a gente vai aprender hoje com uma pessoa chamada Paulo de Tarso. O passado para alguns é marcado por conquistas, para outros por fracassos, dores, arrependimento. O que fazemos com esse passado define o que fazemos, define o nosso futuro. O apóstolo Paulo, antes perseguidor da igreja, poderia ter sido paralisado pela culpa, no entanto, ele fez uma escolha. Quando ele caiu lá do cavalo, teve um encontro com Deus, né? Ele diz esse texto aí que eu acho maravilhoso. Esquecendo-me as coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13, fixa isso aí no papel, na sua frente do seu trabalho, coloca esse texto aí, para tu estar sempre lembrando, você que está preso no passado e quer ser liberto. No final a gente vai orar também, mas você tem que tomar algumas atitudes. Uma das atitudes que o Paulo tomava era olhar para frente. Assim como Paulo, Cristo também enfrentou rejeição, tendo a própria família, abandono, mas seguiu em frente, cumprindo o seu chamado. Hoje vamos aprender 3 princípios de como Paulo venceu o passado e como podemos fazer o mesmo. Como Paulo venceu? Paulo reconheceu a graça de Deus. Reconhecer a graça de Deus. Né? Onde abunda o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não importa o que Paulo tinha feito, era um matador, um assassino do povo de Deus. Mas ele teve um encontro com Deus. E ele entendeu que a graça de Deus limpava o passado. Ele entendeu que ele podia começar zerado a partir daquele momento que ele conheceu a Deus. Você pode zerar a sua quilometragem, você pode, a partir de hoje, se você nunca foi um bom pai, ser um bom pai hoje. Se você não é um bom marido, você pode, a partir de hoje, ser um bom marido. Se você não é uma boa esposa, você pode ser hoje uma boa esposa, uma boa mãe. Né? E Paulo, ele reconheceu que só precisava da graça de Deus. Antes de conhecer a Cristo, Saulo era um perseguidor da igreja, acreditando estar servindo a Deus. Entretanto, em sua experiência na estrada de Damasco,
Ele compreendeu que sua justiça própria era vazia diante da glória de Deus. Deus fez ele cair do cavalo, cegou ele lá por 3 dias e falou com ele. 1 Timóteo 1,15 diz: fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, a Paulo dizendo, dos quais eu sou o principal. Paulo sabia o que tinha feito, mas ele deixou para trás. Mas ele sabia que agora ele só era uma pessoa boa. Paulo sabia que só era uma pessoa justa. Paulo sabia que só era uma pessoa agora abençoada porque ele teve um encontro com Deus e Cristo foi morar dentro dele. O que ele fez? Ele aceitou a graça de Deus e não permitiu que a culpa do passado o impedisse de seguir em frente. Matou muita gente, um assassino. Escreveu mais da metade do livro da Bíblia. Foi o cara que mais evangelizou. Evangelizou de uma ponta a outra. Foi um homem sobrenatural. O que devemos fazer? O que você tem que fazer? Não permita que os erros do passado definam o seu futuro. Você não é um erro, você pode ter errado, conserta. Deus nos chama para uma nova história, como disse C.S. Lewis. Você não pode voltar e mudar o começo. Vou repetir, você não pode voltar e mudar o começo, mas pode começar agora e mudar o final. Você tem o poder de mudar o final. Você não tem o poder de voltar para trás, mas você tem o poder de fazer diferente para frente. Então você tem uma oportunidade de não viver mais como vivia. Você tem agora uma oportunidade de fazer diferente. Como é que eu venço o passado? Reconhecendo a graça. Deus me perdoa, é isso que Paulo está dizendo. Deus me perdoa e agora vai contar daqui para frente. É daqui para frente. Não é o tempo que eu era assassino, um perseguidor. É daqui para frente que vai contar agora. Agora o segundo ponto é Paulo mudou sua perspectiva. Ele mudou a sua rota. Ele mudou sua direção. Ele mudou como fazia. Depois de sua conversão, Paulo deixou de viver para si mesmo. Ele passou a viver para Cristo. Ele entendia que ele pertencia a Cristo. Ele percebeu que a glória do passado era irrelevante comparado ao valor de conhecer Jesus. Isso é o mais importante que ele entendia. Olha Filipenses 3,8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, da excelência, do poder do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele sabia que o passado dele era um lixo, era um refúgio, pouco importava, era um resto. O que ele fez? Ele reavaliou as suas prioridades, deixou para trás tudo que não acrescentava valor espiritual. Para de carregar coisas que não servem mais. Senão o passado vai estar aí te controlando até a sua morte. Deixa as coisas. Quem vive de passado é museu. Deixa o passado para trás. Né? Minha mãe dizia que não tem mais como consertar um leite derramado. Não tem mais. Então vou fazer o quê? Derramou. Vamos limpar o leite derramado e vamos tomar cuidado para não derramar mais. Vamos deixar o passado. Viver com o passado é muito doloroso. Agora o que devemos fazer? Não podemos carregar bagagens desnecessárias se queremos avançar. Como disse Santo Agostinho, deixe o passado à misericórdia. Entregue seu passado à misericórdia. É isso que está dizendo. De Deus. Entregue o seu presente à sua graça. Confie no futuro a sua providência. Deus fará. Deus fará. Anda para frente, meu irmão, minha irmã. Errou. Se tiver como consertar, conserta. Se não tiver mais jeito, bate a poeira e vai para frente. Deixa o passado de lado. Terceira e última coisa, a gente encerrar nosso videozinho. Paulo seguiu em direção ao alvo. Ele sabia que tinha que ir para uma direção. Ele sabia qual era o destino dele. Paulo não apenas esqueceu o passado, mas se concentrou no futuro que Deus tinha para ele. Ele sabia que ainda havia um prêmio a ser conquistado, porque diz assim o texto, em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8.
Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, assim, nós temos um futuro glorioso em Deus. O que ele fez? Ele reavaliou suas prioridades, deixou para trás tudo que não acrescentava valor espiritual. O que te atrapalha, em resumo da ópera, o que te atrapalha, deixa para trás, vamos embora. Já está atrapalhando? Eu tenho um problema com a minha mãe. Perdoa sua mãe, perdoa seu pai, deixa para trás. Porque no passado eu fui rejeitado. Deixa para trás. Jesus foi rejeitado. Deixa para trás. Vai para frente, vence esse passado. Jesus se tornou maldito na cruz para que eu e você não fôssemos. Você não é maldito nessa terra, você não tem que viver traumatizado, pobre coitado, pobre coitado. Você não veio para isso. Levanta, pega a tua esteira e anda, vamos embora. Tem muita vida para ser vivida, tem muita coisa para acontecer boa na sua vida. Não é só coisas ruins que podem acontecer, não. Coisas boas também acontecem. E o que o Paulo fez? Ele focou em seu chamado e permaneceu fiel até o fim. Fiel até o fim. O que devemos fazer? Precisamos de um alvo maior do que o nosso passado. Qual é o alvo maior para você? Olha que interessante. Você precisa de um alvo maior do que o seu passado. Talvez você não é casado, casada. Talvez seu alvo maior seja constituir uma família. Talvez a sua faculdade, você vai terminar o primeiro grau, o segundo grau, né? Mas isso não chama mais desse negócio, né? Agora é outro nome aí que se chama. Eu não sei, mas estabeleça um sonho maior que o seu passado. Estabeleça uma meta maior que o seu passado. Foi abandonado, mas já acabou, já passou. Não vive abandonado, não. Já passou, já é passado. Fui rejeitado, mas não vive rejeitado, não. Já passou, já foi embora. Deixa essa pessoa rejeitada para trás. Enterra ela e vai para frente. Vai para frente. Deus tem muito futuro para você. O que devemos fazer? Precisamos de um alvo maior do que o passado. Como disse Charles Spurgeon, quando Cristo se torna o nosso objetivo, as sombras do passado não podem mais nos assombrar. E concluindo, Jesus também poderia ter ficado preso à rejeição do Senhor, mas ele seguiu adiante e cumpriu a sua missão. Assim como Paulo e Cristo, precisamos aprender a deixar o passado para trás, reconhecer a graça de Deus, mudar nossa perspectiva e seguir em direção ao alvo. Se você está preso ao passado, saiba que Deus tem um futuro para você. Olha só o que diz em Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Que possamos escolher vencer o passado e caminhar rumo ao chamado de Deus para nossas vidas. Que Deus te ajude a romper esse passado aí. Que Deus te ajude a romper o que você precisa romper, que você está ancorado, você não consegue ir para a direita nem para a esquerda, nem para frente, você está ancorado, ancorada. Você não consegue prosperar, você não consegue ter relacionamento, você não consegue nada, porque o passado fica nas tuas costas. Vamos vencer isso hoje em nome de Jesus. Que em nome de Jesus você saia desse passado aí. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre esse meu irmão, essa minha irmã que está conectada aí agora. Que a bênção do Senhor venha sobre ela, tirando todo o passado. Pai, todos os traumas, tudo aquilo que está ancorando ela, Jesus Cristo. Que ela tome uma atitude, Pai, uma decisão de deixar o passado para o lado e seguir para frente. Que o Senhor dê um alvo maior para ela agora, Pai, que o passado dela. Que ela venha avançar em nome de Jesus. Que você vença o passado, que você ajude a outros a vencer o passado. Que você vive uma vida leve em direção ao seu propósito. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada, um dia abençoado e um ano abençoado. Uma vida leve, olhando para frente em nome de Jesus. Shalom, Deus te abençoe.